Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que parece complexo, mas é super importante. Já pararam para pensar que um ato administrativo, sabe, como uma licença ou até uma multa, tem um ciclo de vida? Pois é, ele nasce, produz seus efeitos e, um dia, ele se extingue. Mas como isso acontece? É aí que a gente ouve falar em anulação, revogação, cassação. Parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é não. E a gente vai desvendar juntos o que cada um desses termos significa e por que essa diferença é tão crucial. Então, vamos lá. Esse é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender bem o que é um ato administrativo. Depois, vamos mergulhar na diferença fundamental entre legalidade e mérito. A partir daí, fica fácil entender as 4 formas: anulação, revogação, cassação e, claro, a forma de salvar o ato, que é a convalidação. Tudo pronto? Então, vamos começar. Antes de mais nada, vamos alinhar o conceito principal. Afinal, o que é um ato administrativo? Pensa nele como a ferramenta principal que a administração pública tem para colocar em prática a vontade do Estado, criando direitos e deveres de forma imediata. Vamos analisar isso com calma. Quando a gente fala declaração unilateral, quer dizer que a decisão vem só do Estado, não é um contrato, um acordo. Efeitos jurídicos imediatos significa que ele já nasce mudando a realidade, seja para conceder uma licença ou para aplicar uma multa. E um detalhe fundamental: por mais que a decisão seja do Estado, ela nunca está acima da lei. Sempre pode ser questionada na justiça. E para ser válido, todo ato administrativo precisa de 5 pilares. Tem até um macete para decorar, o Conf for Mob. Cada pedacinho é um elemento. Competência, que é quem pode fazer o ato. Finalidade, que é o porquê de ele ser feito. Forma, o jeito como ele deve ser feito. Motivo, a razão de fato e de direito. E objeto, que é o que o ato de fato determina. Se um desses pilares tiver um problema, todo ato pode ruir. Agora a gente chega num ponto que é o coração do nosso tema. O destino de um ato administrativo quase sempre vai depender dessa distinção aqui. Ele tem um problema de legalidade, ou seja, nasceu contra a lei, ou ele é legal, mas simplesmente não é mais interessante para a administração. Olha, a diferença aqui é gigante. Um vício de legalidade significa que o ato já nasceu inválido. É como um produto que saiu da fábrica com defeito. Já o juízo de mérito, aí a conversa é outra. O ato é perfeito? É legal. A questão é que a administração, por conveniência e oportunidade, mudou de ideia. As circunstâncias são outras. Certo. Então, se um ato nasceu com esse defeito de fábrica, o que acontece? A administração joga fora e pronto? Bom, nem sempre. Existem 2 caminhos possíveis e a escolha vai depender da gravidade desse defeito. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente agora. A resposta mais honesta é: depende. Nem todo defeito é igual e, por isso, a administração tem ferramentas diferentes para lidar com cada situação. Essa imagem aqui resume perfeitamente os 2 caminhos. Se o defeito é grave e é incurável, a única saída é a anulação. É como demolir um prédio, apagando os efeitos desde o começo. Agora, se o defeito for só uma rachadura, algo que dá para consertar, a administração pode usar a convalidação para reparar esse ato e manter ele de pé. Resumindo então, a anulação é o remédio para erros graves, que atingem a essência do ato. Já a convalidação é um conserto, um reparo. Pensa, por exemplo, num ato que deveria ser assinado pelo diretor, mas quem assinou foi o diretor adjunto. A autoridade certa pode simplesmente validar o ato, corrigindo o erro sem precisar fazer tudo de novo. Ok, vamos mudar completamente de cenário agora. E se o ato for 100% legal, sem nenhum defeitinho, mas a administração simplesmente decidir que ele não serve mais, que ele não é mais uma boa ideia? Essa frase define exatamente o que é a revogação. Aqui a gente não está discutindo se o ato é legal ou ilegal. Ele era válido. A questão é puramente de mérito administrativo. É sobre conveniência e oportunidade. A revogação, então, é a ferramenta que a administração tem para se adaptar a novas realidades. Ela permite desfazer uma decisão que foi tomada antes e que era legal, mas que hoje não atende mais ao interesse público. É um poder discricionário, ou seja, é uma escolha da administração baseada no mérito. Agora a gente chega numa situação bem interessante. E quando a extinção do ato não é causada nem por um erro da administração, nem por uma mudança de planos, mas sim por uma falha de quem se beneficiou com aquele ato. A cassação é basicamente uma penalidade.
ela acontece quando o cidadão ou a empresa que recebeu um direito, como uma licença, por exemplo, deixa de cumprir as regras que eram a condição para manter aquele direito. Ou seja, a culpa aqui é do beneficiário. Um exemplo prático ajuda a deixar tudo mais claro. Imagina uma empresa que consegue um alvará de funcionamento. Para manter esse alvará, ela tem a obrigação de seguir as normas de segurança. Se essa empresa começa a descumprir gravemente essas normas, a administração pode ir lá e cassar o alvará. O ato foi extinto não por ser ilegal ou inoportuno, mas porque o beneficiário não fez a sua parte. Pronto, agora a gente chegou no momento de organizar todas essas ideias. Vamos colocar lado a lado a anulação, a revogação, a cassação e a convalidação para que as diferenças fiquem bem nítidas. Dá uma olhada nessa tabela. A anulação e a convalidação nascem do mesmo problema, a ilegalidade. Só que a anulação é para um vício grave, insanável, enquanto a convalidação é para um vício leve, que dá para consertar. Já a revogação não tem nada a ver com ilegalidade. É uma questão de mérito sobre um ato que sempre foi válido. E a cassação, por fim, é uma punição, motivada por uma falha do beneficiário. Cada uma tem sua lógica, seu motivo e sua consequência. E a gente termina com uma reflexão. Por que tudo isso importa, afinal? Importa porque entender esses conceitos protege todo mundo. Protege o cidadão de decisões que podem ser arbitrárias e, ao mesmo tempo, protege o Estado, garantindo que suas ações sejam sempre justas e dentro da lei. No fim das contas, saber as regras do jogo, de como um ato pode ser desfeito, é o que garante o equilíbrio e a confiança no direito administrativo.